em uma sexta-feira à noite, trazendo histórias, dicas e aquele bate-papo sincero que só a gente entende. Mãe, vem com a gente. É ao vivo, é real, é agora. Com vocês, Raide Souza. Olá, muito boa noite, meninas, família. Sejam muito bem-vindos a mais um talk show de mãe. A nossa convidada de hoje é muito conhecida não só na cidade, mas em toda a região. Jovem, empresária, influenciadora e ainda é mãe da Jade. Com vocês, Letícia Lescura. Olá! Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua presença. Vamos lá para o nosso cantinho de mãe? Tava bem fora do meu enquadramento. Ao vivo é assim, né? A gente vai aprender. Mesmo. Isso porque o produtor perguntou, né? Será que você vai saber o seu lugar? Eu falei, claro que eu vou saber. A gente fica meio A gente fica nervosa, emocionada, né? nervosa. Faz parte. Vamos lá? Seja Bora. muito bem-vindo ao nosso Obrigada. espaço. Sente-se, fique à vontade, tá? O espaço é seu. Obrigada, tá tudo muito lindo. Obrigada. Parabéns. Você gostou? Gostei. Inclusive, Lê, você participou do nosso primeiro encontro projeto de mãe pra mãe. Você lembra? Lembro. Eu lembro mais ou menos, na verdade. Faz tempo, né? Faz mais de um ano. Mais de um ano. Você foi uma das Passa nossas rápido. primeiras convidadas. Verdade. Foi o primeiro programa, olha só. Foi o primeiro encontro, né? A gente ainda fazia na Dociana. Aham. E aí eram os encontros presenciais. E agora a Sim. gente tem esse braço online aqui, que agora tá mais perto ainda das mãezinhas, porque é toda Sim. semana. Mas os encontros presenciais continuam. Até perguntei hoje pra você, né? ela me E aí? Porque perguntou. o presencial faz diferença também, né? As pessoas têm essa vontade de estar perto, de conhecer mais, né? A gente acha que não, mas as pessoas gostam desse contato físico também, faz bastante diferença. E a troca, né, é outra, né? Não que o sim. online, você sabe, você trabalha com isso, tenho certeza que você recebe mensagens de mãezinhas, de mulheres o tempo todo, algumas também que não precisava receber. Mas a troca ali na internet é legal, né? Mas essa questão presencial, esse encontro, os desabafos, né, que acontecem, Nossa, é sempre muito forte, sempre muito necessário. Então a gente não vai parar com os encontros presenciais, mas eu acredito que com essa força do online, a gente vai conseguir fazer encontros ainda melhores. Sim. Eu acho que é importante mesmo. Eu acho que o online a gente consegue tá na telinha, né, de mais gente, conversar e fazer com que as pessoas se conectem ainda mais com a gente, mas o presencial também é bem legal, porque eu acho que as mães precisam desse momento, né? Exatamente. É sempre muito bem-vindo das crianças também, mas caso a mãe consiga e queira ir sozinha, é melhor, porque daí tira aquele tempinho Ela ali, fica né? tranquila ali, A põe gente tava tudo pra falando fora. disso até, né? Exatamente. Se eu levar, vai ser diferente se eu não levar. Vou curtir do mesmo jeito, mas curtição diferente A ali. experiência, às vezes é aquela mesma festa, mas se você tá com seu filho ou quem tá sem o filho vai viver coisas diferentes, Sim. exatamente isso. Mas o assunto aqui, principalmente no nosso primeiro bloco, é você. A gente tem aí um tema para ser abordado hoje, mas a gente costuma conhecer um pouco mais das nossas convidadas nessa primeira parte. A gente conhece muito a Letícia influenciadora, né? Sim. Tenho conhecido um pouquinho da empresária também com essa loja, depois fique à vontade para falar um pouco disso também. Com certeza é uma das perguntas que estão aqui, mas eu queria saber de você, da sua história, quem era a Letícia criança, quem é a Letícia filha, irmã, conta um pouquinho pra gente, como que você era, assim, bem pequenininha, sempre foi essa desenvoltura toda? Então, eu tenho uma irmã, né? Ela é 4 anos mais velha que eu, inclusive ela tá grávida, graças a Deus. Ai, que benção. Daqui a pouco também ela já pode estar participando aqui. Com Porque certeza. tu também tem acho que é um testemunho mesmo, né? Acho que você segue ela no Instagram? Eu não sei se eu sigo, mas eu acompanhei um pouquinho por conta do que você compartilhou. Então, né, minha irmã, ela teve uma perda gestacional já, e aí ela fez exame e descobriu, né, que ela tem a trombofilia, e aí todos os dias ela tem que aplicar a injeção. E é uma realidade, querendo ou não, diferente da que eu tive. Então, tá acompanhando de perto também é muito doido, assim. Eu não sei qual é o seu sentimento pelos seus irmãos, mas geralmente é um sentimento muito louco, né? A gente podia estar sendo comigo, não com ela. A gente quer tirar a dor. Mesma coisa de filho, parece um sentimento diferente, mas muito parecido. Enfim, né? Tenho uma irmã, ela chama Gabriela, ela é dentista.
E já nasci ali, né, com ela, então eu acho que ela foi um papel muito importante na minha vida, assim, para eu poder. Eu acho que eu sempre fui mais madura por conta dela também, sabe? De acompanhar, de estar ali, querendo ou não, faz muita diferença também. Meus pais são casados até hoje, não tive pais separados, graças a Deus também. Tão diferente, né? É, Nos dias de hoje. sim. E meu pai hoje é aposentado, minha mãe ainda trabalha, mas me ajuda muito com a Jade também. Sempre fui uma criança mais falante, até brinquei com a minha mãe esses dias, ela tava falando, nossa, Jade, não para de falar. Eu falei, deixa eu falar. Você falava a mesma coisa pra mim, deixa eu falar. Super falante, sempre gostei de me vestir muito bem, sempre gostei de comprar roupa, desse mundo todo. A vaidade vem desde pequena. Desde pequena. E a minha irmã, ela já é mais tranquila. Então a gente fala, né? É o 8 e o 80, porque não tem meio termo ali. Você não sabe como é a vida sem ter uma irmã, né? Você, Não. como caçula, ela sempre esteve Sim. ali. E por mais que você falou que ela te influenciou muito na questão do amadurecimento, mas então essa questão da vaidade e da moda não veio da irmã. Não. Eu acho que já nasceu comigo mesmo, sabe? Essa vontade, esse gosto mesmo de procurar saber mais da moda. Sempre fui muito ligada com isso, desde a escola. Eu não, assim, nunca tive uma certeza do que eu queria fazer de faculdade. Mas uma certeza que eu tinha é que eu queria estar sempre vinculada ali com moda. Minha vontade sempre foi ter loja também, tal. Então, hoje, até aquela trend, né, do TikTok que a gente fala que se meu eu de 15 anos atrás me visse hoje, ia estar muito orgulhoso e tal, porque é exatamente isso. Eu sempre quis viver esse mundo de moda e tal. Então, ter um pouquinho disso na minha vida é muito importante pra mim. Então, sempre teve presente mesmo, e eu nem sei dizer de onde que começou. Acho que já nasceu comigo. Simplesmente fluiu. Sim. Você tá falando da escola? Então você era uma menina popular na escola, será? Ai, não sei se popular, mas tava sempre Lançava ali. moda? Lançava tendências? Você Sempre tinha essa gostei percepção? de me vestir diferente, assim, mas não sei se... Porque aquela época era meia comprida, com da Lilica Pelica, lembra? É verdade. Apesar que, assim, vamos deixar uma observação que é importante, né? Que você é só uns 10 anos mais nova que eu, né? Então, quando você era criança, eu já Tudo tava... isso? Ai, Você tá com quantos anos? 25. Eu faço 34 em outubro. Eu vou Temos aí fazer um- 26 em maio, Em então maio. há Temos aí 8 uns 9... anos. 9? 8 anos. 8 anos, né? Matemática não é meu forte. Mas aí a gente tem uma distância bem grande, né? De idade, mas eu lembro dessa parte aí do meião, usei Lilica Repelica, usei. Minha mãe queria, assim, acabar com a gente, que eu comprava roupa da Lilica Repelica, eu chegava em casa, eu já queria vestir, pra ficar em casa, sabe? Pra ficar em casa, Pra ficar em gastando a casa. roupa da Lilica Repelica. Era exatamente isso, gastando a roupa de sair, tem tanta roupa de ficar em casa. Você sabe que eu tenho uma lembrança que remete muito à minha infância chegando aqui em Lorena, que eu não sou daqui. Não sei se a minha amiga está assistindo agora, a Mônica. Usava Lilica Repelica. Até naquela época, a gente veio de Minas, e aí a gente ainda tinha uns privilégios, assim. Depois a vida foi ficando um pouquinho difícil, mas era eu e meu irmão apenas, então a gente tinha aí umas roupinhas, assim, legais. E aí eu usava muito Lilica Repelica. E aí eu lembro que a Mônica, essa minha amiga, falava assim, mas Raíssa, você precisa amadurecer, você parece muito criança, você usa Lilica Repelica até hoje. E eu tinha uns 11, 12 anos, sabe? Então, assim, eu realmente usei, aproveitei, porque é uma fase gostosa. É gostoso. E depois a gente lembra, né? Tem muita gente que fala, ai, nem vai lembrar, não tem porquê. A gente lembra. A gente lembra. Lembra, assim, desse cuidado, da roupinha bem passada. São gestos, né, que muitas vezes, até mães que falam, eu não trabalho, eu fico em casa. Gente, é tão trabalhoso estar em casa, cuidar de filhos, cuidar de marido, de rotina, né? Manda pra escola, traz, dá banho. São tantos afazeres, são afazeres 24 horas por dia. Não, eu falo, né, que até quando você falou, né, a maternidade sem culpa. Será que é possível? Aí eu falei assim, gente, é muito doido, porque eu, por exemplo, eu sou aquela pessoa que eu não sirvo pra ficar o tempo inteiro em casa cuidando de filho. Eu não gosto.
sabe? Tanto que a Jade até entrou na escola mais cedo e tal, porque eu preciso trabalhar, eu preciso ter essa independência, eu preciso ter esse tempo, sabe? Sem me preocupar, sabendo que, sem depender de alguém, sabendo que ela tá na escola e tá sendo ótimo pra ela também, desenvolvimento, tudo mais. Eu adoro a escola dela. Acho que a gente já conversou sobre isso também, sobre Já, o feedback de que escola, até hoje eu não né? coloquei o Miguel, né? Mas você me deu um feedback bem legal da escola Foi. da Jade. Foi. A gente pesquisou bastante. E aí, acho que o que pegou muito pra mim também é que é uma escola que agora vai abrir o berçário lá. Então, dá pra você colocar com meses até o 3º ano, sabe? Então, assim, foi uma escolha que pra mim foi muito importante. Porque ela super desenvolveu. Além de me ajudar muito também no meu dia a dia, assim, né? De não precisar ficar pedindo pra ninguém ficar com ela. Então, esse ponto pra mim é muito importante. Na verdade, eu coloquei ela exatamente por isso, porque eu precisava desse tempo. E outra coisa, a gente acha que é muito tempo, mas são 4 horas e meia por dia. Ela fica só meio período. Meio período. Tem a possibilidade de ficar integral também. Mas eu escolhi meio período porque eu gosto, tipo, de ficar com ela de manhã também e tal. Então, é Tem mais essa opção, né, tranquilo. Lê? Porque tem Sim. mãezinhas que realmente não tem É. opção. É o que você falou do E tempo, né? Tem sabe que uma colocar coisa mais que cedo. pega muito pra mim? A Jade começou a ficar muito doente depois que entrou na escola, né? E aí você vai ver. Tomara que não, mas É muito inevitável, provável né? que sim. E aí a gente levou em alguns médicos, né? Até pra parte respiratória mesmo, porque ano passado ela teve pneumonia. Foi bem tranquilo, assim, mas teve. E aí a gente ficou muito preocupado, levou ela, né, num médico pra parte respiratória mesmo, até por conta, né, de família mesmo que já teve esse tipo de problema e tal. E aí sempre puxava a orelha e falava, mas você colocou ela na escola muito cedo, mas não sei o quê. Então, assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? A cobrança sempre vem pra mãe, né? Geralmente é sempre assim. E essa questão de ficar doentinho acontece mesmo. Acho que Sim. todas as mães que eu conheço, de verdade, sempre relatam a mesma coisa. Inclusive agora, na volta das férias, né? Ah, Uhum. voltou pra escola, já ficou doentinho. Mas olha só, o Miguel não frequenta escola. A gente estava aqui conversando que ele também tá dodóizinho de novo. E Aham. vem de uma demanda, assim, seguida, né? Esse final de semana passada eu fui pro hospital com ele por conta de um motivo. Essa semana ele já tá de outro. Mas, assim, é uma coisa que não tem como a gente controlar. Às vezes tá na escola, mas às vezes é um supermercado que vai um parquinho. Sim. São circunstâncias. Às vezes a criança que ele convive frequenta a escola. Sim. Então, assim, eu acho que não existe regra, existe o que funciona pra gente. Exatamente. Eu assim, sabe quando você fica meio acuada? Aí a gente trocou, né, de médico, a gente levou em outro especialista, levamos em outra pessoa, enfim. E aí sempre a mesma coisa. Nossa, mas colocou na escola muito cedo, porque criança na cidade na escola é assim mesmo, não sei o quê. Só que não tem muito o que fazer, sabe? Imagina pra quem realmente não tem outra opção. E precisa deixar o dia inteiro, por Tem bebês exemplo. que entram na escolinha, no berçário, com 4 meses. É. E é isso, a mãe vai fazer o quê? Né? Sim. A mãe não, os pais, né? Eu não tô generalizando, mas E assim, não é acontece em todas fácil as também. famílias. Claro que não. Você vai ver, que o Miguel já tá maiorzinho, já tá com 2 anos. Mas mesmo assim, se for colocar ele com 10 anos, você vai sentir. Eu Porque imagino. é diferente, é um sentimento diferente, sabe? A gente se culpa também de estar Eu levando falo pra assim, escola. nossa, mas são pessoas estranhas cuidando do meu filho. Eu fico assim, ai, depois que eu tirar a fralda, aí depois que o Miguel falar, que o Miguel ainda não fala assim, de forma fluida, fala palavrinhas. A gente vai até retomar agora acompanhamento com a fono, porque ainda é uma preocupação minha, porque ele tá com 2 anos. A orientação que eu tenho, no geral, é coloca na escola. Coloca Eu na já escola, falei que pra essa- você, que né? ele vai A falar. Jade fala. Mas eu senti muito quando ela entrou na escola. E ela entrou na escola ano passado, foi em agosto, ela tinha um ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses. E aí ela também não falava tanto, falava uma coisa ou outra, mas não tanto. Agora, Uma tagarela. até filmei esses dias, tava escuro já, eu tava deitada pra dormir e ela falando. Aqui Falei, é "Gente regra, do porque é só céu." apagar a luz lá em casa também, que sai tudo em Começa. inglês, sabe? Mas não para, menina. Muito engraçado. É muito engraçado. Tem dia que eu tô muito cansada dela. Fica mamãezinha. Aliás, nem aquele como te brigar. amo que você postou no Stories hoje, oh meu Deus. Ela é muito carinhosa. Ela tem um gênio muito forte.
ela é brava, tal, geniosa mesmo, sabe? Mas ela é muito carinhosa também. Sua mãe te conta se você era assim? Minha mãe fala, esses dias eu perguntei, porque a Jade ela é muito arteira, muito, é ligada dos anos 20, assim. Eu falei, mãe, eu era desse jeito? A minha mãe falou, não, você era bem arteira, mas igual a ela, Não, ela ganha. ela ganha. Mas assim, falante, querendo saber de tudo, super interessada, sabe? Ela falou que é bem parecido mesmo. E ela é super vaidosa, vai sair de casa perfume, Oh, batom, meu Deus. ela quer escolher a roupa dela, o sapato dela, super vaidosa. Que legal. Aliás, a gente estava aqui falando de você um pouquinho antes da maternidade, né? Mas antes da gente voltar para essa lei antes da Jade, uma dúvida. Essa questão da vaidade, eu acho que para você deve ser assim, uma experiência incrível, né? De ter ali, querendo ou não, vai aprendendo com você também. Mas você sempre imaginou que você seria mãe de menina quando você descobriu a gestação? Ou você errou, achou que ia ser de menino? Então, eu nunca imaginei que eu ia ser mãe nova, pra Aham. começar, né? Todo mundo perguntou, foi planejado? Eu falei, gente, quem planeja ficar? Porque pra mim ainda. Eu fiquei grávida na Na adolescência. adolescência. E assim, é um cenário completamente diferente do que eu sempre imaginei. Sempre imaginei. Nunca pensei que fosse ser desse jeito, sabe? Mas, como foi, a gente encara e bora, né? Não tem o que fazer mais. E na gestação, assim, eu fiquei mal. Acho que a gente chegou a conversar, porque eu Já. engordei bastante na gestação. E eu fiquei com muito medo de como ia ser e tudo mais. E na gestação, na verdade, assim, como não foi planejado, quando eu engravidei, foi tudo muito susto. E aí, quando a ficha foi caindo, eu fiquei, nossa, como será o nome? Como será que vai ser o nome de menina? Como será que vai ser o nome de menino? E o que que vai ser? Só que eu sempre imaginei que eu ia ser mãe de menino. De menino. De menino. Não sei por quê. Acho que eu sempre tive essa vontade de ter menino, porque em casa é só mulher. Ah, é Só tem meu pai de verdade. homem. Então a gente até brinca, né, que o neném da minha irmã, se vier um menino, meu pai vai ficar super satisfeito, porque ele não aguenta mais Tanta mulherada em mulher volta dele. Mas assim, quando eu descobri, parecia que no fundo eu já sabia, sabe? E hoje eu falo, gente, não sei Você como não sabe que. como é uma vida. E quando eu tava grávida, não sei se com você foi assim, mas eu só via coisa de menina. Tipo assim, laço, sair da maternidade, não sei o quê, decoração pro quarto, só de menina, antes de descobrir, né? Eu descobri cedo, eu tava com 3 meses e pouco, quase 4. Bem pouquinho, bem no comecinho. Foi. Eu fiz a Comigo foi. sexagem, né? Ah, você fez sexagem? Fiz. Comigo foi um pouquinho diferente, porque eu passei pelo mesmo que a sua irmã, eu também tive uma perda, né, gestacional Aham. antes do Miguel. E eu lembro que na primeira gravidez, que eu tava com 30, tinha acabado de Mas você completar perdeu com 30. quantas semanas? Com 3 meses. Com 3 meses. Tava de 12 semanas. 12 Caraca. semanas. E aí, 12? 11 semanas. Aham. Eu lembro que eu ia completar 12 na semana seguinte, quando Sim. eu de fato descobri a perda, porque foi um aborto retido, Uhum. então eu não tive sinais, Caraca. eu descobri no ultrassom. Foi bem, sabe? E aí, eu lembro que eu sempre me imaginei mãe. Vamos lá, vamos partir daí. Mas eu também nunca me imaginei mãe jovem, tanto que eu fui ter filhos realmente depois dos 30. E aí, eu sempre me vi mãe de menina. Porque, assim, eu sempre brinco com você, né? Que eu não sou entendedora de moda, né? Mas eu sou curiosa, mas eu não entendo nada. Mas eu sempre fui vaidosa. E eu acho que por isso eu me vi ali mãe de menina, mãe de menina. Mas, Inclusive, quero elogiar, porque você tá com um estilo super bonito, ai, super a sua cara. obrigada. Eu gostaria de Eu agradecer. achei que melhorou A Catigo, muito. olha só, seu viu, look. gente? Aí ela entende do que eu tô falando. Obrigada, Eu lembro da obrigada. gente conversando também, você falava, ai, nossa, eu quero mudar algumas coisas e tal. E lembrando, né, de quando eu te conheci agora, parece que você tá muito mais você e como faz diferença. É verdade. Passa Quando a muito mais gente veste o que a gente autoridade. gosta, com o que tem a ver com a gente, né? Sim. Tá passando muito mais autoridade. Eu acho que passa aquilo que você quer transmitir mesmo, né? Obrigada. Obrigada. Mas assim, Lê, quando eu engravidei a primeira vez, foi uma coisa muito doida. Porque eu sou mega indecisa, mas eu me vi mãe de menino. E foi um baque, porque eu sempre achei que eu seria mãe de menino. Eu tinha os nomes desde muito
Desde quando eu comecei a namorar o João, eu falava. Só mudei o nome das meninas, inclusive. Do menino eu nunca mudei. Eu falava Miguel e Melissa. Aí depois ficou Miguel e Maria Beatriz. Miguel e Maria Beatriz, Miguel e Maria Beatriz. E aí eu falei, João, vai ser homem? Vai ser homem, eu tô sentindo que vai ser homem. Eu lembro que eu tive um sonho, só que eu vi o meu filho adulto. E eu lembro que eu fiquei muito emocionada, que eu falava assim, era um homem tão bom, um homem bacana, eu conversava e era um menino do bem. E aí veio a perda. E eu não quis saber, né, o sexo, enfim, exatamente para preservar, porque eu queria muito manter os nomes, sabe? E eu falei, não quero saber se é menino, se é menina. E depois eu acho que você não ia conseguir manter os os nomes. Se eu tivesse, se eu soubesse se era menino ou menina, eu não ia conseguir manter. E aí não quis saber. Quando eu engravidei do Miguel, eu só sonhava com a Aurora, porque se fosse menina ia chamar Aurora. Eu sonhava sempre antes. Uma hora eu te conto essa história. Mas eu sonhava com o bebê no colo, assim, Aurora, Aurora, Aurora. E todo mundo falava que ia ser menina. Aí falava assim, o que você acha? Aí eu não sei, eu não tenho certeza, mas eu só sonho com menina. Um dia antes do chá revelação, eu descobri, eu tava com 4 meses. Eu segurei. Porque eu tinha medo, né, de uma segunda perda. Então eu não quis fazer sexagem. Eu lembro que eu descobri do Miguel, eu tava com 16 semanas. Eu esperei bastante. Porque eu realmente queria, sabe? Ter o máximo de segurança. Por mais que a gente nunca tenha segurança de nada, eu queria me sentir segura. E aí, um dia antes da revelação, eu lembro que eu fechei os olhos e imaginei o balão estourando. Que era pra Molly estourar o balão, inclusive. Não era nem eu e o João. Eu enxerguei azul. Ali eu falei, então é menino mesmo. E foi uma surpresa, porque eu me vi a vida inteira mãe de menina. E aí hoje eu olho pra ele, eu nem sei como é ser mãe. Eu acho que eu ia ficar doida, porque parece que são tantos detalhes ser mãe de menina. Eu falo assim, gente, eu não sei nem trocar. Juro, eu não sei. Não sei nem como que faz pra trocar. Mas o menino é prático. Eu acho que a menina é prática também. É porque a gente tem a experiência, né? Eu fico assim, menina é tão mais delicada, cheio de detalhes, cheio de dobrinhas e não sei o quê. Menino, o cabelo faz assim, tá pronto, vambora, sabe? É muito prático. Posso fazer uma pergunta? Pode. Tá, vocês estão falando de menino e menina com 2 aninhos, com 1 aninho. E na adolescência, como será que vai ser? Eu acho que assim, minha mãe sempre fala que nunca para de ser difícil, as dificuldades só mudam, né? Eu concordo plenamente com a sua mãe, acho que não tem nada que é... Aliás, assim, eu vou ser sincera, hoje, eu acho um tanto, em certo ponto, é isso. Eu ia falar que em certo ponto é mais fácil, porque hoje eu durmo, né? A gente não dormia. Mas, por outro lado, eles têm muitas vontades, né? A gente para de dormir de novo. Só que é outra preocupação, né? Que horas que volta, com quem que tá, onde é que tá? Será que tá me falando a verdade? Será que não? Será que tá bebendo? Será que vai voltar de carona com quem? Exatamente. E olha, o Lucas fez uma pergunta agora que vem muito de uma construção que eu tô fazendo essa semana, assim, na minha cabeça, porque eu assisti uma série, não sei se você ouviu falar, Adolescência. Não, eu vi. É nova, não é? É nova na Netflix. Eu vi, mas eu não assisti ainda. Eu assisti e, assim, é o que eu te falei, eu não tenho mais tempo de assistir. Eu começo, eu não quero parar. Eu maratonei no final de semana. Peguei 4 episódios, assim, sozinho. O João nem quis ver. E isso mexeu muito comigo. Não vou te dar spoiler, mas tem muito a ver com essa questão do homem, do menino. E isso me preocupa como mãe de menino. Todo dia eu olho pro Miguel e eu fico assim, onde eu não posso errar para o meu filho ser um homem de bem. Um homem que respeita mulheres, que respeita pessoas, para começar. Mas eu fico muito com essa preocupação de que homem o Miguel vai ser, sabe? Eu fico muito atenta, assim, aonde eu não posso errar, o que eu não posso perder de vista, para que amanhã, quando o Miguel conviver com a Jade, com outras meninas, mulheres, que ele seja alguém de bem, sabe? Porque eu acho que não tem coisa pior para uma mãe. A gente vê essas atrocidades que acontecem por aí e hoje em dia a gente olha, né, tipo assim, e a mãe desse homem, a mãe dessa pessoa? Sim. Porque é uma decepção muito grande. Você coloca um filho no mundo, não é para fazer mal pro filho de ninguém. E então eu acho que me preocupa muito, Lucas, hoje como mãe de menino, como educar um bom homem, porque sim, infelizmente a realidade que a gente está vendo por aí é bem delicada. Mas assim, Rai, eu vejo, né, que a gente nunca posta 100% e a vida que a gente não posta também dá muito mais trabalho do que a que a gente posta. Mas assim, eu vejo que você compartilha, inclusive foi uma coisa que eu comecei a fazer porque eu vi você fazendo e eu achei muito legal.
que é levar mais a Jade na missa. E é uma coisa que meus pais fizeram muito comigo. Eu cresci dentro da igreja católica. E a gente participou das aldeias de vida, tudo. Eu era Também. super ativa. Meu pai coordenava as aldeias, né? Algumas vezes. Então, assim, eu senti que eu tava falhando muito nisso, sabe? Porque se a gente não mostra o caminho do bem, mesmo que a gente fale, mas a gente não tá fazendo. E aquilo que a gente fala, às vezes, apaga. Entra aqui, sai aqui. Mas aquilo que a gente faz e mostra e leva e tá ali, e é uma coisa contínua, né? E que tá acostumada a fazer sempre, fica na cabeça da criança. Então, assim, é uma coisa que eu comecei a fazer, acho que é a 3ª semana agora que a gente tá indo, e aproveitei a quaresma também, né? Pra me aproximar ainda mais e tudo mais. Então, eu acho que é muito legal o caminho que vocês seguem. A Jade tem pais separados, né? Não sou de falar muito disso, mas não é uma realidade que eu queria também. Só que eu prezei muito pelo bom convívio entre todo mundo. Então, hoje a gente vive muito bem assim. Então, assim, é uma realidade diferente da minha também. Mas a gente tenta levar de uma forma mais leve. Então, tudo isso, assim, eu acho que vai montando, Contribuindo, assim, contribuindo para a pessoa que eles vão ser no futuro, né? E que a gente consiga transformar e criar seres humanos bons, né? Humildes e honestos, porque isso faz toda a diferença. O mundo precisa. Com certeza. Tem gente que fala assim, quando eu tava grávida, falava assim, você fica curiosa pra saber o rostinho dele? Eu falava assim, não, gente, o rostinho eu não tenho curiosidade, mas tem 2 coisas. O olhar, eu tinha sede de saber o olhar do Miguel. Eu fico curiosa pra conhecer o Miguel. Porque a gente, na verdade, a gente não conhece eles. A gente mostra o caminho, é o que você falou. Isso contribui. Mas, na verdade, eu acredito muito que a gente nasce já com uma predisposição, com interesses, que são muito da gente também. Então, a gente vai conhecendo eles aos poucos, né? Aí, às vezes, eu fico curiosa. Não tenho pressa. Deus me livre de pressa deles crescerem. Mas, às vezes, eu fico assim, do que será que ele vai gostar? Sabe? Quem será que vai ser o Miguel? Sim. Fica ali. Será que vai ser vaidoso? Será que vai gostar realmente de música igual ele gosta agora? Será que vai ser artista? Ou será que não? Que vai, não sei, não vai querer saber de nada muito específico, né? Que é uma vida mais tranquila. Eu fico curiosa. Eu me controlo muito também de ficar tomando decisões por ela. Lógico, né? Eu não deixo ela mandar e desmandar nela. Mas eu sempre pergunto, dou opção. Mas assim, coisa de futuro, eu tomo muito cuidado, sabe? Então eu sempre faço isso de perguntar, ai filha, você quer esse brinquedo ou esse? Você quer colocar essa roupa ou essa? Pra ela ter essa iniciativa. E assim, pra ela saber o que ela gosta e o que ela não gosta. Porque às vezes é isso, né? A gente, por exemplo, você vai lá na minha loja, eu vou te vender uma roupa. Você coloca 2 roupas. Mas eu gostei mais dessa e você gostou mais dessa. Mas você vai levar a que eu gostei só porque eu tô falando. Isso é muito ruim. Então eu procuro sempre fazer isso. A gente cresce assim, né? Com essa necessidade de Sim, agradar de o agradar. outro. Então, assim, mesmo que ela escolha, sei lá, uma blusa roxa e uma meia verde, que não tem nada a ver, assim, colorida, enfim. Eu deixo, sabe? Porque primeiro que pra criança fica fofo. E segundo, porque se ela tá gostando, se ela tá se sentindo bem, tá bom também. E a mesma coisa, né? Eu acho que isso desde agora é muito importante a gente fazer, porque lá na frente vai ser muito bom pra eles. Porque, assim, quando entra na escola, é um mundo doido pra eles, né? É muita criança, é muito, assim, outra rotina ali. As crianças têm, né, uma outra rotina. Cada um tem uma realidade, uma educação, uma cultura, né? E assim, o que ela vai ser quando ela crescer? Eu penso nisso, sabia? De profissão e tal. E eu quero que ela escolha o que ela quiser, sabe? Que vai fazer ela feliz e que ela saiba exatamente o que ela quer, porque é bem difícil a gente decidir também, né? Então eu faço isso bastante com ela, sabe? Eu acho que ela ser essa personalidadezinha forte dela acaba ajudando. Ela é difícil de lidar, brava. Brava. Mas é gostoso, é gostoso. Ô, Rai, oi. Falando em felicidade, sabe uma coisa que chegou aqui e vai deixar as 2 mamães da noite felizes? Ai, eu imagino. O que é? Japa. Siríaco, sushi. Comida.
Com certeza, é isso. Como uma boa taurina, eu tô aqui já. Já tá doida. pronta, né? Cadê, Lucas? Vamos mostrar pro pessoal o que chegou pra gente aqui. A Lê gosta bastante de comida japonesa e eu também. Na hora que ela falou que gosta, eu falei, ai, que sacrifício. Vou abrir aqui pra vocês, que olha só. Chegou o Siriaco Sushi. Pedi pelo Ai Que Fome. Inclusive, se você tá em casa e quer fazer um pedido também, use o meu cupom. Ai, mentira, meu cupom esgotou. Fiquei sabendo que o meu cupom esgotou hoje. Mas tem dos outros influenciadores, tá? Olha lá no Instagram do Lorena Roxinho, vocês conseguem ter acesso aos outros cupons de desconto para vocês terem frete grátis. Mas eu vou abrir aqui o nosso sushi, tá? Pra gente gente ir apreciando durante a transmissão. Se não quiser comer agora, não precisa, mas se quiser, pode também, porque é isso, é uma sala, é o nosso cantinho. A gente quer que você fique à vontade, tá? Dá licença. Gente, eu amo japa. Na verdade, eu amo comer em restaurante, acho que é o que eu mais gosto de fazer. Mas japa tem meu coração. Olha, Tem dias que é difícil assistir o seu stories, viu? Porque cada prato que olha... o estagiário ia falar isso agora. O estagiário aqui da agência segue ela e o diretor também, sabe? Então é cada coisa que ela posta que dá vontade de comer. E eu não sei se vocês separaram, mas eu tô mudando um pouco, né, as minhas postagens e tô trazendo mais essa realidade de restaurantes e tal, comida, porque eu gosto bastante, faz parte da minha vida. E agora eu tô trazendo isso pra vocês também. Se eu indico, gente, é coisa boa, porque comida ruim não dá. Chegamos aí em um lugar que você indicou e a recomendação não tem nenhuma reclamação. Só que meu estômago era pequeno, então eu podia ter comido mais. Deixar pra você um pouquinho, tá, Lucas? Olha o jeito que eu tô segurando o microfone. É nervoso pra comer, gente. Você é de qual signo, Rai? Eu sou libriana. Libriana. A Jade é ariana. O Miguel é peixes. É igual a minha irmã. E qual que é o significado de tudo isso? Tá bem lacrado, viu? Qual que é o significado de tudo isso? Ai, que delícia. Tá com uma cara muito boa, viu, Eu gente? vou até chegar a nossa mesinha pra cá, ó. É injusto, né? Você ficar tão longe. Olha só. Esse aqui também eu sou muito dos crus. O pessoal não tá nem escutando o que eu tô falando, mas eu sou muito dos crus. Eu mas também, eu esse prefiro. aqui, ó. E a nossa dieta agradece também, Agradece. A sua dieta, que a minha, né, não existe mais. Foi uma dieta para casamento, casei e acabou. né? Ah, não, pode parar. Mas eu vou voltar segunda-feira com um projeto Não, volta novo, amanhã inclusive. já. Já? Mas final de É, semana? não, volta amanhã. Mas tem Não casamento, tem dia amiga. pra voltar. Pra fazer dieta. Então, vai no treina antes, E porque daí você vai sem culpa. Ô, produtor, o diretor, se conseguir tirar esse corte aí, porque eu preciso pegar o nosso shoyu que caiu. Peraí. Sem problema. Ô, Letícia, Gente, tá muito bom, viu? sabe O um cheirinho. detalhe que a Rai, ela colocou ao vivo uma meta dela, Ah, que ela ia... Você lembra, Rai? Ai, eu lembro Qual que era? de bater 100 inscritos. Não, eu tô falando de academia. Eu achei que já era outro assunto. Não. ela tá querendo fugir desse assunto, gente. Olha a Eu cara acho que dela. era de fazer uma caminhada com a Stephanie Franca, não é? Exatamente. França. Era É. isso mesmo. Era caminhada, porque correr, você esquece. Meu, mas sabia que correr também não é pra mim? Você tentou. Você me chamou uma vez, lembra? Você Sim. falou, vamos começar a tentar correr. Você Sim. foi. Assim, Você foi. eu sou mais da academia, não tanto de rua, assim, sabe? Eu prefiro. Mas, esses tempos atrás, eu tava tentando, final de semana, pelo menos, caminhar e dava uma corridinha, nada muito doido. Só que eu acho que é importante você ter aquela planilha, né, que o pessoal fala. Porque tá. você tem um incentivo, eu acho. Você tem ali um negócio que você tem que seguir. Então, é legal. Mas, assim, eu não sou muito da corrida. Quando eu vou fazer aeróbico, eu prefiro luta, beach tênis, que já faz parte também da minha rotina, do meu dia a dia. E escada na academia eu gosto, prefiro 1000 vezes do que correr. Aham. Eu gosto muito de caminhar. Antes, assim, de ser mãe, eu caminhava bastante, diariamente. Mas sempre caminhada. Toda vez que eu tentei correr, era uma canelite horrorosa. Mas talvez tem que ir aos poucos. talvez faltasse isso, esse preparo, É esse legal. controle com E planilha, tem vários com tudo. grupos de Tem, corrida. né? Tá crescendo muito a corrida.
Vários grupos de corrida, é legal. Eu tenho a perspectiva, assim, não sei vocês, Lê, mas a minha perspectiva é que a corrida hoje foi a bike da pandemia. Sim. Lembra que todo mundo começou a pedalar muito? Sim. Eu ainda gosto mais de pedal. Mesmo depois da pandemia, eu gosto muito do pedal. Só parei mesmo na gravidez, aí Meu pai retomei. super pedala, Eu meu acho pai super incrível. corre. Mas, assim, não é pra mim. Eu tenho medo de pedalar, sabia? Medo, é mesmo? Na rua. Tenho medo de pegar Dutra e tal, estrada, morro de medo. Então, não é Não pra vai. mim. Não. Meu pai foi hoje, inclusive, de manhã. Ele vai cedinho. Eu tava dormindo ainda, só ouvi ele com a sapatilha dele, né? De bike. Indo. Falei, nossa, coragem. 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 E vem uma disposição, assim, estranha, porque é uma coisa que te Sim. vicia mesmo. Você quer estar ali, você quer estar ali. Mas você gosta de mais, assim... Você gosta da academia? Ou você vai por obrigação? Eu vou porque eu preciso, mas confesso pra você, janeiro, por exemplo, eu fiz uma rotina mais intensa, tava com a Lara, com a personal. Aliás, a gente volta, né, Lara? Segunda. E o CrossFit, já tentou? Não tentei por conta do meu joelho. Meu joelho, assim, não é pra CrossFit. Eu tenho um joelho muito sensível, desgaste mesmo de excesso de peso, então não foi recomendado pra mim. Entendi. A minha Nutra até sugeriu, mas assim, já passei por profissionais que falaram, acho que ainda não. Talvez em algum momento, mas nesse momento não. Você precisa. Porque é mais dinâmico, né? É mais dinâmico. Eu amo. Eu fui voltei semana retrasada, essa semana eu não consegui ir, porque eu fui pra São Paulo e tudo mais. Mas semana que vem vou estar firme e forte. É uma Até coisa que você ia te interage chamar pra muito, ir né? comigo. É. Interage muito com o pessoal. Ai, queria, mas disse com o joelhinho aqui. E o meu medo é esse, por conta de nunca. Eu nunca fui muito ativa. Aham. Eu sempre começo, paro. E aí eu tenho medo de machucar e aí não fazer nada mesmo. Sim. Mas Mas esse ano eu assim, quero pegar bem firme. Esse ano a gente já tá indo pro segundo trimestre, tá? Mas, ó, boa notícia, perdi 6 quilos esse Que ano. bom. Já foi um começo. Mas assim, eu falo mesmo, não é nem pela estética, mas é muito pela disposição que a gente sente. É outra coisa. A gente que é mãe também é um tempo que a gente tira e que faz muita diferença pra gente. Eu amo estar na academia e eu detestava a academia. Não gostava nem um pouco. Eu treino desde meus 13 anos, 12 anos Nossa, e começou cedo. e sempre fiz esporte, né? Fazia GRD. Na escola também tinha educação física, que eu fazia sempre questão de ir. Já fiz balé, já fiz um pouco de tudo. E no CrossFit eu me encontrei, gostei bastante. Não sou expert, Atleta. não. Mas eu vou, eu gosto, adoro. E a academia também. Eu comecei, na gestação eu treinei. Mas assim, deslanchei de comer. Engordei bastante. E agora, depois que a Jade nasceu, eu fiz questão de voltar também. Agora que a Jade nasceu, não, né? Voltei, ela já tava com 8 meses. Não tava me sentindo nada bem com o meu corpo, tava super mal. Falei, não, vou voltar, porque preciso fazer isso por mim. E era um tempo que eu tirava ali e me fazia um bem o resto do dia. E eu gosto de ir de manhã. Em jejum, de manhã. Em jejum e vou. de manhã? Eu prefiro 1000 vezes. Acho que fica. Depois eu fico livre, sabe? Sim. Aí à noite também eu já fico livre pra ela, pra fazer o que eu quero. Então eu prefiro 1000 vezes. Mas eu gosto muito. E você vai ver, vai pegar gosto. A hora que você vê que seu corpo tá mudando, que você tá mais Isso. disposta e tudo, Você começa a pegar querer gosto. estar ali. Eu falo isso, eu tava falando com a Lara, com a minha personal, que até a questão da alimentação mesmo. A gente começa a ver resultado e aí você começa a ver que aquilo vale a pena e você começa a valorizar o seu esforço. Você fala assim, eu não vou comer errado, porque hoje eu fiz um treino tão pesado, tão intenso, então eu não vou estragar isso que eu fiz. Você começa a entender o investimento que você está Sim. fazendo ali, né? E começa a sentir. Depois do casamento, veio lua de mel, aí viajei com o Miguel na outra semana, então eu dei aquela relaxada mesmo. E acho que também eu venho de uma demanda muito grande, sabe? Final de ano, casamento, tudo junto. E aí parece que eu precisava, sabe, descansar. Eu trabalhei pouco esse mês, inclusive. Hoje eu passei numa loja que eu faço muito provador, a Locad. E aí a Gabi falou pra mim, Rai, você tirou um sabático, né? Eu falei, tirei, praticamente. Porque eu precisava, eu me sentia assim, realmente no meu limite. E Rai, não sei se você sente isso, mas eu sinto que o nosso trabalho suga muito a Muito, gente. com certeza. Porque por mais que a gente tente não mostrar tanto da vida pessoal, a gente mostra. Porque faz parte também, não tem como. Você só ficar ali Uma construção. não tem como.
E as pessoas estão ali para acompanhar mesmo, né? Exatamente. Admiram, querem saber, se inspiram também no nosso estilo de vida, no que a gente vive mesmo, não só o que a gente mostra de publicidade. Então, acho que suga um pouco também, né? Com certeza. Dá um cansaço mental. Há umas 2 semanas atrás eu tava péssima, assim. Porque, assim, é muito instável de mês para mês nosso trabalho. A gente depende muito das pessoas. A gente depende muito, assim, da entrega do nosso conteúdo também. E foi aquilo que a gente tava falando hoje. A rotina é tão doida que, às vezes, o que a gente tá pensando de conteúdo para fazer, de legal e tal, um conteúdo mesmo orgânico sem ser publi, sem nada, às vezes a gente não consegue nem fazer. Não consegue por parar conta e da gravar. loucura. Exatamente. Então, assim, acho que suga muito a gente também. Acho que é uma profissão que é difícil, não é pra qualquer um, não. Não. Tem que gostar, né? Tem que Eu falo gostar. assim, tem que gostar. Inclusive, aproveitando nessa questão da profissão, você me falou que espera muito, né? Que a Jade tenha as próprias escolhas, que você quer que ela seja exatamente aquilo que ela quer ser. Como que a Letícia foi parar no direito? É uma curiosidade que eu tenho, que as meninas aqui também têm. Porque você é toda moda, toda fashion, e aí Sim. foi fazer direito. Mas você acredita que eu não me imagino fazendo outra faculdade? De jeito nenhum. Assim, lógico, eu tô pesquisando para fazer algum curso em moda mesmo, sabe? Para começar a entender mais sobre tecido, sobre isso, sobre aquilo. Inclusive, é muito importante por conta da loja também. Mas eu acho que o direito entrou na minha vida por conta do meu pai, né? Primeiro de tudo. Eu sempre pensei em fazer ADM. Gostava muito de medicina veterinária. Só que hoje eu vejo que não tem nada a ver comigo. Nada a ver. E minha mãe não me apoiava muito também. Sua irmã é dentista, Minha irmã é né? dentista. Sua mãe também trabalha fora, né? Sim, E aí o seu pai é militar. isso. Militar aposentado. Isso. E aí você foi no direito. Sim. Mas com influência do seu pai, Mas por o que conta da... acontece? Meu pai, ele fez Barro Branco. E dentro ali do Barro Branco tem algumas matérias do direito, né? E aí, quando ele saiu da academia, depois de um tempo, ele fez a faculdade de Direito, conseguiu eliminar, pelo que eu lembro, assim, algumas matérias. E ele sempre foi muito ligado à política, agora mais ainda, né? Mas a política, ele sempre gostou muito da profissão dele. E assim, eu não me via fazendo aquilo que ele fazia, né? Não me via, imagina, trabalhando na rua, assim, correndo. Não, nada a ver perguntas comigo. que tinha ali, inclusive, era essa. É. Você já se imaginou policial? Nunca, não tem nada a ver comigo. Agora, na Polícia Civil, sim, já me imaginei. Inclusive, era uma das minhas vontades antes. Mas eu acho que não cabe mais na minha vida, sabe? Eu acho que a gente tem que abdicar de muita coisa, que a gente tem que viver, tem que querer muito e tem que viver para aquilo também. Então, assim, não me vejo fazendo isso hoje. Nem, não sei, né? Amanhã a Deus pertence, mas hoje eu não consigo me ver. Agora, o direito eu gostava muito na faculdade. Quero prestar a OAB. Acho que a gente já conversou disso também, né? A gente conversa bastante até sobre a vida. Até. A gente tá um pouco distante, mas a gente já conversou bastante. Mas quero prestar a OAB e tal, porque eu acho que é importante a gente ter uma segurança, né? Uma segunda opção sempre. Mas nossa, eu adoro direito. É uma das gostoso. faculdades que mais me encantam, assim mesmo. Eu sou suspeita pra falar, né? Porque eu sou formada, sou advogada, mas o pessoal me pergunta se você se arrependeu de ter feito direito? Eu falo, não. Nossa, Porque nem um é isso pouco. que você falou. Essa segunda opção, essa liberdade. E outra, Rai, é uma coisa que ninguém tira da gente. Exatamente. Né? Exatamente. A gente pode perder um monte de coisa. A gente pode, sei lá, acontecer, Deus me livre, acontecer alguma coisa e a gente trabalha com a nossa imagem. Exatamente. Então, É tudo muito sensível, né? E aí você ter essa liberdade, essa segurança é bacana. Sim. Até pra gente lidar, né, com contratos, com contratante. Sim. O conhecimento que a gente traz, a bagagem que a gente traz é diferente, por exemplo, eu fico até às vezes sem graça, que o pessoal às vezes me manda uma mensagem. Ai, o que é isso ou aquilo? Você acha que eu posso... E tem coisas que são complexas, você não consegue responder, assim, é diferente de falar, qual que é a maioridade civil? Aí é uma resposta direta, mas é diferente de um caso concreto. E aí qual que é a sua área lá minha no área é escritório? civil, civil. Tá. Eu sou pós-graduada em processo civil, inclusive, porque meu objetivo era ser juíza, né, de direito. Então eu era sempre fui muito apaixonada. Mas essa questão do gostar, eu gosto muito de lidar com o público.
Eu gosto muito disso aqui, dessa troca. Eu gosto da troca do telefone. Do telefone. Não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu gosto muito dessa troca ali pelo celular, pelo Instagram. E eu sempre fui muito faladeira também. Eu sempre fui do Grêmio Estudantil, do grupo da dança. Eu sempre estava lá. Então, eu acho que, de alguma forma, o direito veio para minha vida pensando na estrutura da minha família. Eu queria dar uma vida melhor e eu imaginava isso através de um concurso público. Hoje eu imagino através de um viral, que ainda não chegou. Você entendeu? Sim. Mas é isso, eu tô com quase 34 anos, não me arrependo também. Acho que você tá no caminho certo, é fazer o que você gosta, mas também pensar nessa segurança, porque a gente não sabe quem a gente vai ser ali com 50 anos. Talvez a gente olhe para tudo isso, pro Instagram, ou para sei lá qual plataforma que vai estar em alta até lá, e a gente fala, não quero mais isso. E aí a gente é bacharel em direito. E se a gente quiser estudar para concurso lá com 50 anos, ou quiser advogar com 50 anos, tá ali, é nosso, Sim. né? Eu acho que isso não... E talvez a energia que a gente tem para fazer faculdade, quando a gente fez, agora a gente não teria. Mas assim, eu já sinto uma dificuldade maior em começar a estudar de novo agora. Porque primeiro que a OAB não é fácil. Tem muitas matérias novas também, né, na prova agora. Bastante. Mudou bastante. Eu fiz a prova uma vez só. E foi meio que... Deixa eu lá ver como é que é. Sabe? Então, assim, agora começar, eu acho que se eu pegasse o embalo e não tivesse essa opção do Instagram, eu acho que eu tinha pego mais firme. Mas como eu já tive essa opção, né, do Instagram e tal, eu acho que me deu uma... Ai, tô tranquila aqui, tô fazendo o que eu gosto, é a minha primeira opção mesmo. Mas agora eu sinto essa necessidade. Depois de ter filho, a gente começa a pensar, né, mais A gente pensa não demais, só na né? gente, Então, assim, é mais pra... Assim, eu fico pensando, imagina se ela quer fazer uma faculdade de medicina. E aí? Como é que eu faço? Não sai menos do que 10 mil por mês. E aí? Trabalhar de influenciadora, na loja, em tudo. É verdade. Então, assim, tem que ter mesmo uma segurança. A gente tem que meter a cara mesmo, porque não dá, né? Agência IDS e Estúdio R. Comunicação e criatividade em primeiro lugar. Em primeiro lugar.